Pessoal, bom dia para vocês. Quintou hoje, né? São 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 30 de julho de 2026. Amanhã será o último dia do 7º mês do ano. Nós vamos caminhando rapidamente para as eleições. Já estamos a menos de 2 meses e meio, né? A campanha começando, com os candidatos registrando a sua candidatura junto ao TSE, as convenções partidárias. Daqui a pouco termina o prazo limite. Ainda tem muita coisa para ser definida, né? Enquanto o ambiente eleitoral, o tabuleiro de xadrez vai sendo montado com as suas peças, ainda há muitas indefinições, né? E essas indefinições passam pela ausência de possibilidade de compor, ao menos por enquanto, federações ou coligações que deem suporte a certas candidaturas. Vocês sabem que tem muita gente caminhando sozinha aí, né? O Zema, por exemplo, está sozinho. Flávio Bolsonaro está sozinho, vai sozinho, não conseguiu compor uma aliança sequer. Vocês viram o que aconteceu na convenção. Teve que buscar na Argentina o responsável, o boquirroto, né? O barrón do Milei, para poder esquentar o clima lá no PL. E, enquanto isso, nós temos aí os primeiros sinais claros de interferência do tio Sam, né? Os famosos Estados Unidos da América no processo eleitoral brasileiro, porque depois da tentativa de plantar aqui no Brasil dois sujeitos para colocar em questão a qualidade das urnas eleitorais, agora é o consulado dos Estados Unidos que está reunindo influencers lá para tentar cooptá-los, né, para que eles atuem de maneira a favorecer as teses. Olha, gente, eu nunca vi um Estado, um tipo de imperialismo tão intervencionista no varejo quanto este agora. É inacreditável, assim, a maneira como a ideologia, o fascismo do Trump se apoderou da máquina administrativa do governo americano e transformou tudo numa plataforma ideológica, né? E agora atuando de maneira incisiva no processo eleitoral brasileiro. Mas não tem nada, não. A gente vai vencer essa parada. Seria muito entender que a opinião pública brasileira, que o eleitorado brasileiro permite uma tutela como essa que se pretende implantar por aqui, não é verdade? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar também sobre o estranho caso do senador Cleitinho Azevedo. O senador Cleitinho Azevedo é um homem que nasceu na internet, é produto do lixo cultural da internet e sobrevive de lacração. Ontem você viu aqui, a gente falou bastante sobre o assunto, um vídeo espírita no qual ele reencarnava, com o auxílio da inteligência artificial, ele ressuscitava o irmão que acabou de falecer e o pai que também já morreu. E tudo isso para quê? Para lançar uma candidatura que ele vinha negando o tempo inteiro como uma estratégia mesmo de lacração. Só que a lacração dele deu errado, a começar pelo clima no interior do partido, porque o Partido Republicano é da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles não gostam desse negócio de espiritismo e reencarnação lá, você sabe disso, não sabe? E o senador irritou bastante a direção do partido, que é um partido, digamos assim, vamos considerar, é um partido bastante fundamentalista, tá? Então não venha falar em reencarnação, conselho de espíritos, essa coisa toda, e o Cleitinho quebrou a cara, porque ontem, enquanto a gente falava aqui no Desperta sobre esse caso estranho, né, essa maneira de afrontar, inclusive a legislação eleitoral para consagrar, para validar uma candidatura que todo mundo já sabia mesmo que existia, o Cleitinho perdeu a vaga, perdeu a cadeira, tá? O republicano falou, aqui não, violão. Por quê? Porque ele vinha tergiversando em relação a assumir essa candidatura, que, aliás, não custa nenhum sacrifício, não custaria, né? Uma vez que não existe mais nenhum sacrifício a ele, uma vez que ele é senador eleito há 4 anos, portanto não teria que renovar o mandato. Mas ficou encebando, enrolando, depois inventou uma mesa branca que o partido dele não viu com bons olhos, ele acabou sendo defenestrado da disputa eleitoral, diria, hein? Com uma eleição quase ganha lá em Minas Gerais, porque ele tinha quase 40% dos votos. Vamos falar bastante disso aqui, tá bom? E olha, o grande destaque do dia é o coice do clima, o vendaval que se abateu ontem sobre o litoral brasileiro, o interior de São Paulo, deixou pelo menos 3 pessoas mortas por causa de incidentes envolvendo derrubada de objetos, muros, placas, outdoors, essa coisa toda, e mostrando para a gente aí o quanto nós estamos vulneráveis perante os pecados que temos cometido contra o nosso planetinha azul, né? Enquanto a gente está tentando acabar com ele, ele mostra para a gente que é muito mais forte do que a gente supõe, nos dá esse coice que a gente viu ontem. Foi assustador, né? Assim como assustadora foi também a imagem daquele tufão que apareceu lá no interior do Rio Grande do Sul.
Eu tenho uma notícia boa para os gaúchos daqui a pouquinho na meteorologia. Hoje o tempo começa a amainar por lá, tá? Então não deve chover no interior do Rio Grande do Sul. As chuvas se concentram mais em Mato Grosso do Sul e no Paraná e até em Santa Catarina. Mas o Rio Grande do Sul vai ter um descanso aí depois dessa saraivada de eventos graves provocados pelo aquecimento do planeta, sem dúvida nenhuma mais, tá? Esses são os destaques do programa de hoje. E eu vou chamar aqui os meus 2 companheiros, os meus 3 companheiros de jornada aqui, para que eles digam o que é que vão falar no dia de hoje. Bom dia, doutor Lula. Como vai, Vossa Excelência? Tudo bem? Bom dia, Fábio. Tudo bem? Tranquilo? Fábio, aqui na política nós temos ainda desdobramentos, como você falou, do Cleitinho Azevedo, que não será candidato a governador de Minas, porque o republicano sentou praça e disse que não dará legenda a ele. O presidente Lula bota o pé na estrada junto com Geraldo Alckmin, oficializado ontem, candidato a vice na convenção nacional do PSB, que ocorreu aqui em Brasília, e se torna o primeiro candidato a presidente da República com chapa fechada e com uma coligação já em busca dos votos para a reeleição. Muito bom. A questão do vice na chapa do Flávio, né, Lula, é muito complicada, hein? Os Bolsonaro têm uma tradição disso lá, porque lá em 2018 estava tudo certo para ser a Janaína, deu tudo errado. Depois o Bolsonaro escolheu o príncipe, né, Dom Luiz. Deu errado também, sabe por quê? Vou contar para vocês. O Bebiano me falou isso. Depois eu vou mostrar a entrevista, não hoje, de outro dia. Porque recebeu um dossiê dizendo que tinha participado de uma suruba gay. Parece que a direita brasileira ainda não entendeu que essa questão da sexualidade afeta, né, ao indivíduo, não é a coletividade, né? Mas é um babado forte, né, Lula? Não, muito forte. Eu não sabia desse babado e espero que o Bebiano não tenha te dito isso numa mesa branca em sessão espírita. Não foi. Né? Foi dias antes de morrer na TV Democracia, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, Lula. Pô, essa parte é a parte escalafobética, né, das escolhas. Mas tá lá o Flávio outra vez enrolado com vice. O Flávio também não tem vice, né? Tá aguardando. Isso. Aliás, eu não sei nem se o PL tem candidato, viu, Lula? Eu tô desconfiado que o Flávio vai descer do cavalo antes de terminar a corrida. Mas a gente discute isso daqui a pouco, porque a candidatura dele enfrenta todo tipo de problema, né? Apesar da ajuda do tio Sam. Isso. E, Fábio, e no Papo de Boleiro vamos falar da entrevista do Ancelotti, que disse o momento em que o Brasil, na visão dele, perdeu a Copa do Mundo naquele jogo para a Noruega. Beleza, maravilha. O Lula volta daqui a pouco. Então, já que ele falou do Papo de Boleiro, eu vou chamar o Alex para atrapalhar o meu diretor. Tá esperto hoje? Sim. Bom dia, doutor Alex. Tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. E você, meu lindo? Como você está? Tudo bem? Tudo bom. Obrigado pelo lindo, hein? Como sempre. Ô, Alex, Oi. Me conta, o que vem aí no Papo de Boleiro de hoje? Perfeito. Hoje no nosso Papo de Boleiro vamos trazer os resultados dos jogos de ontem, tanto no Brasileirão Sul-Americana. Vamos trazer uma notícia triste também de uma vítima fatal que aconteceu nos acidentes lá no Rio de Janeiro por conta da ventania. Também vamos trazer notícias do Lândia e teremos nossa participação do Lulinha falando do Carlo Ancelotti aqui no nosso quadro Papo de Boleiro, Fábio Panunzio. Muito bom. Você vê como é que o cara, quando é torcedor do Palmeiras, esconde a verdade, né? Parece aquela frase do Rick Cooper, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente... Porque ontem o Palmeiras ganhou roubando ontem, até, viu? Foi sim. Foi nada. A gente daqui a pouco vai discutir isso aqui, tá bom? E o Kleber Lourenço? O que será que o nosso super Kleber Lourenço e o seu clone, que trabalha 24 horas por dia, tem para nós hoje? Bom dia, Kleber. Hoje é quem? É o Kleber ou o clone? Hoje é o original, Panunzio. Bom dia. É o Kleber Lourenço ou é o clone Lourenço? Kleber Lourenço. O que Kleber Lourenço tem para nós hoje, Kleber? Bom dia, Panunzio. Bom dia para nossa comunidade. Para hoje, na política, tem uma apuração importante que eu levantei. As emendas e a atuação parlamentar do então senador Flávio Bolsonaro durante a sua passagem no Congresso Nacional e encontrei ali um movimento, talvez que ligue ele direto ao Banco Master, um movimento que beneficiaria investimentos e negócios relacionados ao Master na área ambiental e de mineração. Também a gente vai falar um pouquinho sobre a projeção eleitoral ali no Senado para 2027, o que dizem as pesquisas, e vamos falar também um pouquinho ali, e bem importante, sobre essa questão do Bolsonaro ter negado a autorização para o vídeo de IA usado na campanha
de Flávio Bolsonaro na convenção do PL no último final de semana e os desdobramentos disso e também os bastidores dessa confusão toda também, Panunzio. Muito bom. E além disso, obviamente, né, nós temos que falar aqui para vocês sobre a informação que o PL deu para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, aliás, que o Bolsonaro deu para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, olha, me inclua fora dessa. Não tem nada a ver com esse vídeo aí em que clonaram o Bolsonaro lá para apresentar na convenção do PL. Isso pode dar cassação da chapa, hein? O pessoal está falando aí, Kleber, que o Bolsonaro jogou no colo do filho o problema. Bolsonaro jogou no colo do TSE, mais precisamente do Cássio Nunes Marques, tá? Está contando com a benevolência do TSE para salvar essa candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? Sim, vamos detalhar essa decisão do Xandão também ali, os trechos importantes até da manifestação da defesa do Jair Bolsonaro, que deixam bem claro esse movimento, Panunzio. Muito bom, beleza. Então esses são os destaques, o Kleber volta daqui a pouquinho e nós vamos começar o programa como começamos todo dia, falando um pouquinho sobre futebol. Sabe por quê, gente? Porque o dia vai ser pesado, a vida é dura e a gente gosta de um momento de relaxamento. Nós vamos fazer aqui, estou pensando aqui se a gente não deve fazer uma sessão de meditação aqui, mas é a função do Papo de Boleiro. Bota a vinheta para nós, Alex, vamos falar sobre futebol. Aqui, né? Lula, você acha que o Palmeiras roubou muito ou pouco ontem? O juiz, o que aconteceu, hein? Manda pra nós. Absolutamente sim. Foi uma vergonha aquele apito amigo ontem na Bahia. Censura, ele está o Vitória. Né? Então, volto a dizer, absolutamente sim. O Palmeiras ganhou aquele jogo ontem com a ajuda do apito amigo, vergonhoso em Salvador. O Vitória fez uma representação à CBF contra o Conselho Arbitral e aquelas duas expulsões não podiam ter ocorrido ontem, mexeram no resultado do jogo e, mais que isso, apontam para uma mexida no resultado do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras abriu 8 pontos de vantagem ontem em relação ao Flamengo, segundo colocado, que de maneira incompetente não conseguiu vencer o jogo de ontem. E aí, Alex, o que você tem a dizer sobre essa acusação gravíssima do Lula de que vocês ganharam roubando, e foi mesmo? Gente do céu, eu tava aqui, ontem eu acho o jogo, na hora do lance do Maurício, e eu não vi, não aconteceu nada, ele só relou assim, fez um carinho na cara do rapaz e sangrou um pouquinho, não foi pra expulsão, foi pra amarelo. Isso. E também teve o lance do Kaká, que deu uma solada no John Arias, que era pra expulsão, e a outra expulsão foi que o Luan Cândido, que é uma ex-cria do Palmeiras, fez o sinal de roubalheira, e nisso o VAR chamou e expulsou ele. Então foram 2 expulsos em menos de 5 minutos, nisso o Palmeiras aproveitou e abriu o placar logo em seguida. Ô Alex, essa versão sua é muito benevolente pro Palmeiras, viu? Hein, Lula, você não acha? O Alex tá muito um pouco o curso da história. Mas totalmente, né? Então a gente tem que passar um sarrafo aqui em tudo que o Alex fala em relação ao Palmeiras. Alex, beba na cultura do equilíbrio da análise, como eu, que torço pelo Santa Cruz, mas faço análises que são contra o meu time nos eventuais e raros momentos em que o Santa Cruz ganha alguma coisa. E eu que torço pelo Uberlândia, pelo Lândia, que também é Verdão e tem sofrido muito com as aleivosias históricas que se contam a respeito do mau desempenho dele ao longo do último século. Então, Alex, é isso, tá? Agora, além da vitória roubada do Palmeiras, o que mais nós tivemos ontem, Alex? Perfeito, vou colocar aqui na tela o resultado. Eu fiz essa transição agora. Ontem teve bonito, Internacional e Flamengo. Põe de novo pra gente ver. Anderson, coloca aí de novo a transição. Põe lá para fazer o movimento. Gente, isso está ficando cada dia que passa mais sofisticado. Olha lá, vai aparecer tudo bonitinho, ó. Bonitinho. O Canva agradece. Não é patrocínio, mas foi eles. Vamos lá. Ontem teve o jogo entre Flamengo e Internacional. 1-1, ótimo resultado pro Palmeiras. Mirassol, do ex-time do meu pai, Fábio Panunzio, ganhou de 2-1 do Remo.
empate entre Bahia e Fluminense 0-0. E ontem 4-0, sem desespero nenhum. Jogo bom do Palmeiras, garantindo 8 pontos de vantagem contra o Flamengo. Não teve polêmica nenhuma do VAR. 4-0 ali em cima do Vitória. E hoje vamos ter 2 jogos, que é o Corinthians e Atlético Paranaense e Curitiba e Cruzeiro. Lembrando que tem muitos jogos que foram adiados por conta que final de semana vai ter Copa do Brasil e alguns times estão jogando Sul-Americana, então automaticamente foram adiados. E passando também, vou pedir para o Anderson passar, teve a Sul-Americana. O Vasco ganhou de 1-0 do Independente Medellín e o Bragantino ganhou de 1-0 do Sport Cristal. Os dois estão classificados para a próxima fase e hoje teremos Grêmio e Bolívar ali da Bolívia jogando na Sul-Americana, Panunzio. Você prometeu falar sobre o Lândia também e a nossa audiência está pedindo. Né? Isso. Lembrando que o Lândia está classificado para as quartas de finais ali da Série D do Brasileirão e irá enfrentar o CSA pela fase do mata-mata. E o primeiro jogo será em Lândia, sábado, 5 horas da tarde, dia 8/8. E o jogo de volta será na casa do CSA, dia 15/8, às 5 horas da tarde, Panunzio. Puxa vida, jogões esses aí, hein? Sim. Jogões. Lândia e CSA vai ser legal. É a partida do século, aí depois da Copa do Mundo. Falta a gente botar o time do Lula aí nesse campeonato também. O Lula, agora deixa eu falar um pouquinho com você aqui, porque ontem teve uma fala do Ancelotti, o Lula considerou super importante essa fala, né, explicando onde o Brasil perdeu a Copa. Onde foi? Quando foi? Exatamente. O Carlo Ancelotti voltou ao Brasil ontem, já tarde, deveria estar aqui antes, para participar do planejamento da seleção brasileira daqui para frente, mas ele voltou ontem, deu algumas entrevistas e em todas elas ele assinalou, na visão dele, o momento e assumiu a culpa por isso, tá? O momento em que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, que foi depois da última pausa para hidratação, no segundo tempo, no jogo contra a Noruega, quando Neymar já estava em campo. Ele disse que não se arrepende de ter colocado o Neymar em campo, mas se arrepende de, na pausa para hidratação, ele ter mudado o esquema de posicionamento do time em campo, o que permitiu à Noruega ter um maior controle de bola do lado esquerdo da defesa brasileira e que levou aqueles cruzamentos que terminaram em gol do Haaland, nos 2 gols do Haaland no segundo tempo. Então ele diz que foi um erro tático, né, e que naquele momento o Brasil perdeu a Copa e ele não teve estrutura nem capacidade de mudar o time nos últimos 10 minutos de jogo, né? Ele fez esse meia-culpa. A seleção brasileira agora volta a campo em 3 amistosos na Ásia. 2 desses amistosos serão na Austrália, contra a seleção australiana, e um último na Índia, agora em setembro, tá? Contra a seleção da Índia. Depois, em novembro, o Brasil deve participar de um torneio em Singapura, né, onde já estão confirmadas as seleções de Paraguai e Japão, e eles deverão convidar mais uma seleção asiática. Muito bom. Bom, beleza. Eu só acho, viu, Lula, que essa fala do Ancelotti não confere com o que a gente viu no jogo, porque o jogo foi pressão da Noruega o tempo inteiro para cima do Brasil, sabe? A posse de bola o jogo inteiro, sabe? De cada 3 minutos de jogo, a bola vinha no pé do Brasil, só um, e os caras derravam o passe. Quer dizer, eu acho que o Ancelotti perdeu a Copa no dia em que o Brasil se inscreveu para jogar, porque não tinha qualidade de futebol, né? Aí ficava buscando motivo pontual. Não, de fato, o Brasil foi muito apático naquele jogo. Muita apática é uma bondade do Lula ainda, é uma maneira de falar que foi um horror o Brasil. Beleza, pessoal, vamos nessa então? Vamos seguir com o programa aqui, vamos parar de falar de futebol? Fala, Alex. Só para finalizar, vou passar uma notícia que eu tinha falado na abertura, que Tasso Maia dos Santos, ex-jogador do Botafogo, foi uma das vítimas fatais de uma queda de muro lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que assombrou o Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado do amigo dele, o Vandré Cordeiro, e no momento tinha mais de 100 km por hora a ventania ali na capital fluminense, e o ex-jogador do Botafogo com passagem pelo Mirassol, Figueirense, Volta Redonda e Bragantino faleceu junto com o amigo. Então fica
aqui também os nossos pêsames para a família, para todo mundo ali. Então, uma péssima notícia aqui no nosso bloquinho esportivo. Pois é, não é porque é um atleta nem nada, é porque é um cidadão que morreu vítima de um acidente provocado por uma rajada espetacular de vento, né? Uma rajada fortíssima. E esse é o nosso próximo assunto aqui. Eu vou agradecer o Alex e o Lula. Daqui a pouquinho o Lula volta. Alex, valeu, hein? Vamos nessa. A gente se encontra aqui amanhã para falar um pouquinho mais de futebol. Gente, eu fiquei muito assustado ontem, tá? A minha neta estava na praia e tocou o alerta no telefone dizendo vem aí um tempo inclemente, essa coisa, e veio mesmo, né? Estava prevista já essa borrasca, essa tempestade, mas as coisas que a gente tem visto acontecer com o clima no Brasil, elas têm um sentido, elas estão carregadas de uma mensagem para a gente, né? Passou da hora de a gente tomar cuidado com esse planetinha aqui que está esquentando. Quanto mais calor na atmosfera, mais evaporação de água, mais formação de nuvens, mais energia térmica para provocar fenômenos extremos como os que a gente tem visto por aí, né? Olha, há alguns meses, quando eu comecei a mostrar a meteorologia aqui no Desperta, muita gente reclamou, falou, mas a meteorologia, quem quer saber disso? Tá aí a explicação, tá? Não é que havia uma bola de cristal, mas todos os sinais e toda a comunidade científica alertava para isso que agora está escancarado aí na nossa frente, para que a gente enxergue, né, que o planeta está reagindo, tá? O planeta Terra, esse planeta que levou 5 bilhões de anos quase para formar essa atmosfera azul, linda, cheia de oxigênio, calma, tranquila, esse planeta não está aceitando tanto atrevimento. Essa é a mensagem de ontem. Alex, eu quero saber se nós temos aí o clipezinho que eu pedi sobre as rajadas de vento ontem. Então foi ruim no Rio de Janeiro, teve gente morta, foi uma tristeza, né? Foi ruim no litoral de São Paulo e nós tivemos ontem aquela coisa horrorosa que foi aquele tufão. Deixa eu mostrar para vocês alguns clipes aqui, olha, isso é lá no Rio de Janeiro, tá? Olha só, essa pessoa aí parece estar tentando, de alguma forma, interferir, né, no vendaval. Mas olha que coisa impressionante lá, as árvores atrás dele, olha. As pessoas se escondendo. Isso é no Morro Dona Marta, lá no Rio de Janeiro. Turistas assustados, né, não é no Dona Marta não, é no Corcovado, no Cristo Redentor. Então olha só o susto que essa gente levou. Né? É isso que vocês estão vendo aí também é no Rio de Janeiro. Olha como é que ficou a visibilidade nas principais vias de acesso ao Rio. E essa aí é a barca para Niterói. Imagina a condição em que essas pessoas estavam, né, durante essa viagem tenebrosa. Veja, isso é vento, tá? Não é fumaça, não é nada, é vento e poeira. Vento e poeira. Foi um negócio mesmo aterrador, assustador, tá? E tá bom do clipe, Alex, eu quero que você ponha aqui na minha página, a minha página no ar, que nós temos aqui dentro do site do ICL várias matérias. Hoje a meteorologia saiu lá do cantinho e veio para a primeira página, né, dos jornais. Então, a gente deve estar preparado para esse tipo de coisa, e preparado, digamos, emocionalmente, porque tem muito pouca coisa que individualmente a gente possa fazer, além, é claro, é óbvio, de encher o saco dos nossos governantes e dos políticos para que eles prestem atenção ao que está acontecendo ao planeta. E o incrível é que ainda tem gente dentro do parlamento, nos ministérios do Brasil, que acha que pode negligenciar essas evidências do clima, né? Por exemplo, a bancada ruralista, né? Por exemplo, e ainda vou levar ao extremo da ignorância, é a posição do governo americano. Vocês se lembram que o Trump foi eleito com aquele slogan, drill, baby, drill, ou seja, perfure, 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 baby, perfure. E o canto da sereia de que o petróleo vai trazer riqueza e fortuna e bem-estar social, que é mentira, está provado. O dinheiro que vem do petróleo não serve para quase nada, né? Por exemplo, cadê o dinheiro do pré-sal que ia redimir a educação brasileira, que ia transformar a saúde, sabe? Todo mundo ia ter direito a um Albert Einstein por aí. Não aconteceu nada disso, tá? E o pré-sal está quase esgotado, né, na sua capacidade de produzir riquezas, né? Agora, margem oriental, lá em cima, lá na foz do Rio Amazonas, que também virou objeto de cobiça. Vocês viram tanto que aquele cidadão chamado Davi Alcolumbre trabalhou para que o governo brasileiro, para que os órgãos de controle ambiental permitissem a exploração desabrida dessa reserva petrolífera. E aí vem a pergunta, tá bom, vamos tirar o petróleo, vamos encher o tanque dos carros, vamos ganhar alguns dólares aí, talvez exportando alguma coisa, mas no final da história a conta é muito cara para pagar,
né? A conta é caríssima. Então, fica o alerta que vem do clima. Se a gente não prestar atenção, se não contiver o nosso ímpeto, né? A nossa busca incessante por conforto, por enfim... E o pior é que é um conforto que está concentrado no alto da pirâmide social, tá? Porque esse dinheiro não vem, né, no caso do Brasil aqui, por exemplo, é um dinheiro que não se espraia para grande parte da população, que é a população que não tem acesso a esses luxos, né? E isso tudo provoca isso que a gente está vendo aqui, olha, bota a página para mim, olha, os efeitos do El Niño no Brasil, aqui no nosso site, vão além dos alimentos, vão atingir também provavelmente a produção de energia no Brasil, porque enquanto chove demais em alguns lugares, vai faltar água nos outros, né? Vou ler aqui para vocês um trechinho. Essa aqui é uma matéria produzida pela Folha Press, que está aqui no nosso site, dizendo que analistas vêm apontando que os efeitos do El Niño, os efeitos que ele vai produzir no plantio de grãos como soja, milho, as dificuldades que ele trará na pecuária, né, produção de carne e leite, além de um cenário desafiador de juros altos e alta de custos, como o que já ocorre no Brasil. A matéria dá conta de que um relatório publicado pela XP Investimentos, tá? XP Investimentos, aponta que os efeitos serão dramáticos, né, em setores que podem ir além do aumento da inflação dos alimentos. A pressão poderia ocorrer também na geração de energia. O governo federal já identificou riscos de quebra da safra de arroz e milho devido ao El Niño e se prepara para ativar aquelas usinas termoelétricas, essas que foram construídas no final do governo Fernando Henrique Cardoso, para mitigar os problemas decorrentes do apagão pela falta de energia elétrica e que agora são a solução para o provimento de energia em períodos de escassez de água, mas que são parte do problema também, né? Porque elas são movidas a óleo diesel e aí elas aumentam a quantidade de gás estufa na atmosfera. A matéria diz o seguinte, olha, para 2026 o fenômeno pode implicar um acréscimo de 0,35 ponto percentual no IPCA, tá? É um terço de 1%, né? A inflação pode ser atingida com até 2,3 pontos percentuais no preço de aumento, né? Para 2027 há incerteza devido aos riscos de, olha só, faltar hortifrutis, mais 0,15 ponto percentual a mais no IPCA, tá bom? E segue por aí. Tem várias matérias hoje aqui. Olha, a previsão do tempo também está dando conta de que a ventania, embora menos severa do que aconteceu ontem, ainda pode continuar nesta quinta-feira aqui em São Paulo e também no Rio. A intensidade, pelo que prevê o INMET, será menor. Quero lembrar aqui para vocês que o ciclone que apareceu lá sobre o norte do Rio Grande do Sul não estava nem previsto, né? Havia a previsão de ventania, essa coisa toda, e daqui a pouco a gente vai ver a previsão do tempo. Mas esses fenômenos, que são fenômenos microclimáticos, são dificílimos de ser previstos e o Brasil ainda tem uma malha de equipamentos, satélites meteorológicos que é muito deficiente, super deficiente. O Brasil não investe em previsão do tempo, deveria, já que é um país agrícola, é um país que usa intensivamente a aviação por causa das suas dimensões, tá bom? O que diz aqui essa matéria sobre a previsão da meteorologia aqui no nosso site também? Depois da chegada da frente fria que provocou muita ventania em São Paulo e no Rio, inclusive causando a morte de pelo menos 5 pessoas, a previsão do tempo para essa quinta nos dois estados segue basicamente a mesma do dia anterior. A quinta deve ser nublada na maior parte da região, com chuviscos isolados, queda da temperatura máxima, porque a frente fria está passando, vem o frio depois dela. Mas por pouco tempo. A ventania deve continuar principalmente no litoral e no leste de São Paulo, onde fica a Grande São Paulo, e também no litoral fluminense. A expectativa, no entanto, é de que seja menos intensa. A gente torce para que essa previsão se concretize, tá bom? Vamos ver aqui o que mais nós temos na previsão do tempo. Eu vou dar agora o mapa do INMET para a gente saber o que vai acontecer. Hoje as coisas estão menos tranquilas, o mapa está menos colorido. A gente não vê a cor vermelha aí dos alertas que são graves, né? Então tá aqui, olha, as chuvas se concentram aqui no sul do Mato Grosso do Sul, mas chove em todo o estado. Né? Elas entram pelo noroeste paulista, pelo oeste do Paraná, pelo oeste de Santa Catarina e pegam esse trechinho aqui do noroeste do Rio Grande do Sul, a partir da região de Erechim, tá? Chove em todos esses lugares. Aqui onde está cinzenta é a previsão de cerração agora pela manhã, então os motoristas principalmente têm que tomar cuidado ao dirigir, né, por causa da ocorrência prevista desse fenômeno. Vamos ver as temperaturas e o tempo. Olha, Porto Alegre terá máxima de 20 graus, só nuvens hoje, tá, pessoal? Os gaúchos lá podem ficar mais tranquilos, pelo menos agora de manhã. A previsão é de que
não chova. Mas essa é a previsão para amanhã. Deixa eu mudar aqui o mapa, vamos ver o que vai acontecer durante a tarde, porque aí é que a gente vai saber. É mais ou menos a mesma coisa como você está vendo, é o mesmo mapa, né? Então vai lá, olha, poucas nuvens lá em Porto Alegre à tarde, lá em Florianópolis dia bastante nublado, temperatura de 20 graus, em Curitiba também vai fazer 20 graus, aqui em São Paulo a máxima chega a 23, não há previsão de chuva, só de nuvens. No Rio de Janeiro vai ser um dia um pouco mais fresco, com 28 graus de máxima, com nuvens no céu, não chove. Vitória também não chove, a máxima vai ser de 28 graus. Os mineiros lá em Belo Horizonte terão 31 graus e não terão Cleitinho nessa eleição. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Em Campo Grande, 33 graus de temperatura máxima, com chuva, pancadas de chuva, trovoadas, quer dizer, tem cúmulos nimbus no céu, vai ter tempestade por lá. Mas não é nada, segundo o IMET, que preocupe, tá? Coisa típica da estação. Em Cuiabá, a possibilidade de chuva isolada, a temperatura lá vai a 38 graus, né? Calor, como gostam os cuiabanos. Em Porto Velho, a máxima será de 36, em Rio Branco de 35, em Manaus de 36, em Boa Vista, Roraima, 34 graus. Chove em todas as capitais, também em Macapá, que terá 32 de máxima, e em Belém do Pará com 32. Não chove em Palmas, Tocantins, a única capital do norte do país que terá um dia muito seco, com temperatura elevada, 36 graus, tá? Vamos agora para o Nordeste do Brasil. Nordeste, São Luís do Maranhão terá hoje 31 graus de temperatura máxima, pode chover, chuvinha isolada, fraca. Em Teresina, a máxima será de 35. Em Fortaleza, chegará a 30. Agora não tem mais chuva prevista aqui para o Nordeste, tá? O pessoal da Bahia também vai ficar mais aliviado, porque, né, a Bahia também teve uma quantidade incrível de chuva, lá em Salvador, na capital, principalmente. Então, Fortaleza terá 30 graus, Natal terá 27, João Pessoa terá 29, Recife 28, Maceió 27, Aracaju 27, Salvador terá 28 graus. Essa é a previsão da meteorologia para o dia de hoje. E agora eu vou mostrar para vocês a página principal aqui do site do ICL. É óbvio que a meteorologia está na nossa manchete, né? Rajadas de vento de 125 km por hora, deixaram 3 mortes em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro, né? Isso é o início. Imagina, gente, o que vem por aí no verão. Já pensaram o que vai ser? Sabe, temperaturas tórridas aqui. Nós tivemos já temperatura de 52 graus no Rio de Janeiro no ano passado e no ano retrasado. O que vai ser da gente, hein? Prepare-se para gastar o seu dinheiro comprando um ar-condicionado se você já não tem um em casa, hein? Vai ser necessário nesse verãozão que vem aí. Olha, então a manchete secundária aqui, efeitos do El Niño no Brasil vão além dos alimentos, devem atingir energia, como vocês viram, já falei sobre isso aqui. E a previsão de que a ventania continua nessa quinta-feira, né? Na política, ventos fortes também no horizonte de algumas candidaturas, tá? E vai ter tempestade na seara do senador Flávio Bolsonaro, candidato bolsonarista, a nova pretensa liderança da extrema-direita, porque o nosso Kleber Lourenço descobriu que sim, ao contrário do que vinha afirmando, né? E as afirmações dele duram muito pouco, né? Sim, o senador Flávio Bolsonaro beneficiou o Banco Master com iniciativas parlamentares. Ele, que é um parlamentar improdutivo, não produz quase nada, atuou em assuntos de interesse do banco do Daniel Vorcar, o maior corruptor da história do Brasil, aquele de quem Flávio Bolsonaro tentou tirar 134 milhões sob a justificativa de que era dinheiro para o filme, que custou só 61 milhões. Dinheiro que transitou daqui para lá, foi para os Estados Unidos, voltou para cá, entrou num fundo do Eduardo e ninguém sabe o que foi que aconteceu. Assunto que está judicializado e a gente espera que seja esclarecido na esfera judicial, tá? Olha, aqui mais uma informação, às vésperas da campanha, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se os portais de notícias brasileiros podem ser desnacionalizados ou não, quanto de capital estrangeiro poderá ter, tá bom? E por falar em Dark Horse, está aqui mais uma informação sobre essa confusão das cifras do Dark Horse, né? Que não tem explicação, daqui a pouco também o Kleber vai explicar para nós o que é isso, tá bom? Esses são os destaques de hoje, mas eu quero começar o nosso programa antes de... Eu vou mostrar para vocês antes Não, vou começar por isso. Alex, aquele vídeo do Paulo Figueiredo. Prepare seus ouvidos, se o seu filho estiver vendo aí, saiba que tem palavrões e é um ataque terrível que ele fez contra o jornalismo, né? Chamando de prostitutas as jornalistas, enfim, definindo o que na cabeça dele é o jornalismo. Eu vou mostrar para você porque o que esse cara fala
representa o pensamento da pior banda da política brasileira, né? Que é a extrema-direita do Brasil. Você sabe que o Paulo Figueiredo, sem querer aqui atacar de lombrosiano, mas o Paulo Figueiredo é neto daquele último ditador, aquele que provocou estertores, foi chefe do SNI, que na transição, quando o Figueiredo, o avô dele, assumiu, entendeu? Havia um plano de assassinato de lideranças de esquerda no Brasil, que ele, Figueiredo, avô desse sujeito que você vai ver agora, indecente, promovia, sabe? A ditadura brasileira matava. E o Paulo Figueiredo acha que tudo bem, né? E o jornalismo atrapalha os ditadores, porque o jornalismo denuncia, tá? E você vai ouvir agora os absurdos que esse sujeito falou. Bota para nós, por favor, Alex. E olha, se você não gosta de palavrões, abaixa o volume aí, porque é pesado de ouvir o que ele vai dizer. Roda para nós, Alex. Eu não estou falando metaforicamente. Vocês devem ter visto a notícia sobre o recorde de gastos públicos do governo em publicidade. Entendam, esse dinheiro vai parar na mão de jornalista. É esse dinheiro que paga a folha de pagamento. Todos esses caras que você vê comentando na Globo News são putas recebendo dinheiro do governo Lula. Vamos falar as coisas como elas são. Poder 360, Folha de São Paulo, esse governo que paga a existência dessas pessoas, que como não tem audiência, não tem mais leitores, não fossem esse dinheiro do governo Lula, estariam, essas pessoas, não há talento delas, elas estariam desempregadas, elas estariam catando lixo na rua. Ele foi além, tá? Diz que a jornalista Miriam Leitão não merecia ser estuprada, tá? Esse sujeito é o fim da picada. Isso é indecência em formato humano, tá? Não confunda, parece humano, mas não é. A vontade que a gente tem é de dar uma resposta para ele à altura da leivosia, mas infelizmente isso não é possível, porque nós vivemos dentro de uma sociedade que tem pelo menos um mínimo de civilidade. Mas o cara deve ter essa referência por causa do que viveu na casa dele, né? Afinal de contas, essas são valores da família. Não sei para quem da família ele está olhando quando chama mulheres que defendem a vida como jornalistas corretas, sabe? Que ele chama de putas, né? É um absurdo essa fala dele. E assim, eu relutei muito em colocar isso aqui no ar para vocês, mas coloquei porque eu acho que você tem todo o direito de receber essa informação e digo mais para vocês, hein? É mentira, tá? Não tem dinheiro nenhum de PT diretamente de jornalista. O jornalista não é prostituta. O jornalista é um profissional que trabalha seriamente para informar a sociedade, tá? Não importa onde trabalha, se o jornalista é sério, se não é um pilantra, como esse estelionatário desse Paulo Figueiredo, o jornalista trabalha muitas vezes muito mais por idealismo que propriamente por uma recompensa qualquer, tá? Então, eu peço até desculpa para você aqui por ter tido a obrigação de mostrar isso aqui, porque isso é um fato político, né? E, enfim, está mostrado, você faça aí o seu juízo de valor, espero que não tenha te afetado o fato de exibirmos aqui palavrões de baixo calão desse monstro chamado Paulo Figueiredo, neto e herdeiro dignitário do pior da ditadura brasileira, que tem tanta saudade do tempo que a família estava no poder, né, que produz esse tipo de coisa horrorosa aí. Beleza? Gente, vou chamar o Kleber Lourenço aqui. O Kleber está cheio de novidade para mostrar para a gente. São 7h38. Kleber, nós vamos ter que ser rápidos hoje. Eu tomei o tempo todo do programa aqui com essa história. Vamos lá. Vamos abreviar as nossas coisas hoje. Vamos lá. Mostra para nós que você Vamos lá, Panunzio. Panunzio, então, o Flávio Bolsonaro, durante a sua atuação como senador, ele apresentou uma emenda que beneficiava os negócios do Banco Master relacionados à defesa ambiental ali e a negócios da mineração e em outros setores. O que aconteceu, Panunzio, só para a nossa audiência entender? Há muito tempo atrás teve uma controvérsia envolvendo um artigo 58 da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E esse artigo 58 falava sobre a diminuição da responsabilidade dos bancos que financiam empreendimentos nos desastres ou problemas ambientais criados por esses empreendimentos investidos por eles. E o que aconteceu, Panunzio? Esse artigo ele foi vetado pelo presidente Lula quando teve a discussão no Congresso Nacional e foi aprovado. Só que aí o senador Flávio Bolsonaro apresentou a emenda de número 157 a uma medida provisória que retomava esse mesmo dispositivo.
já que esse dispositivo tinha sido derrubado pelo veto presidencial, que ainda seria votado no Congresso. Então ele, numa outra proposta, reativou o projeto. E o que acontece? O Banco Master tem vários investimentos na ordem da esfera ambiental, como, por exemplo, a 3D Minerais, onde os investimentos feitos depois serão vendidos como crédito e cedidos ao BRB. Outro campo importante levantado isso nas reportagens, tanto da Folha de São Paulo quanto nas investigações também da Polícia Federal, era de que familiares de Daniel Vorcaro estavam ligados a projetos de crédito de carbono investigados por possível inflamento de fundos associados à Master e ao REAG, que é aquele fundo de investimentos. Então o Master tinha várias posições e assim, investimentos milionários em mineradoras, tanto ali nessa 3D Minerais, quanto também nessas questões de crédito de carbono, e isso faria com que o quê? Bancos que investem nesses segmentos, caso as empresas tivessem algum desastre ambiental, algum problema, não poderiam ser responsabilizados ou teriam as suas responsabilidades diminuídas. E isso beneficiaria certamente e diretamente o Banco Master. E há uma discussão entre os investigadores da Polícia Federal que começou com essa história do Banco Master e do caso Dark Horse, que é o quê, Panunzio? Qual seria o ato de ofício que justificaria o repasse de dinheiro de Daniel Vorcaro para Flávio Bolsonaro sob a suposta alegação de financiamento de filme? Isso ainda não ficou muito claro para os investigadores, é algo que as investigações estão tratando de deixar mais evidente, mas eu fiz esse levantamento com base na atuação parlamentar do senador Flávio Bolsonaro e encontrei esse movimento muito peculiar, porque inclusive depois, quando teve a votação no Congresso sobre a derrubada do veto do presidente sobre esse mesmo trecho do texto que beneficiava os bancos, ele também votou contra a derrubada do veto, ou seja, ele defendeu a retomada desse dispositivo que beneficiaria os bancos, Panunzio. Muito bem. Kleber, obrigado por ter sido rápido. Hoje não vai dar tempo de esgotar a nossa pauta, eu já vou chamar você para ler as matérias do Kleber do nosso site, mas tem uma informação aqui que é super importante, o Kleber vai mostrar para nós. Olha, ontem o Bolsonaro respondeu ao Supremo Tribunal Federal e eu falei lá no começo do programa, disse assim, me inclua fora dessa, não sabia de nada, né? Enfim, não autorizei nada, jogou o problema para o Flávio. Eu acho que está errado esse campo de visão, acho que ele jogou o problema para o Cássio Nunes Marques, está apostando que lá no TSE ele ganha parada. E eu tenho um comentário para fazer depois que o Kleber explicar para a gente essa posição estranha do pai que compromete o próprio filho. Qual é a posição, Kleber? Olha, a defesa do Jair Bolsonaro deixou muito claro de que ele não autorizou, ele não fez nenhuma autorização ou pedido de vídeo via IA para ser exibido na convenção de Flávio Bolsonaro, só que ele disse que esse pedido seria muito comum, porque afinal de contas é normal que ele apoie os filhos dele, que os filhos dele busquem ali a imagem dele nas campanhas eleitorais, mas que até por conta da decisão da Justiça de suspender as visitas de Flávio Bolsonaro a Jair Bolsonaro e as demais visitas também por 30 dias, ele não conseguiu falar, não teve esse contato diretamente com Flávio Bolsonaro para tratar desse assunto. E aí joga a questão para a seara eleitoral, falando que, na verdade, não teria tanto problema esse vídeo via IA, porque ele não estaria ali dizendo mentiras, que ele não estaria prejudicando ninguém, que, de fato, ele, como Jair Bolsonaro, apoiaria o filho dele. Então, não teria nada de errado, segundo a defesa de Flávio Bolsonaro. Mas a legislação é muito clara, eleitoral, sobre o uso de vídeos falsos ou montados por IA, para pedir votos ou para mobilizar candidatos, seja isso para prejudicar opositores, seja isso para beneficiar aliados. Então ele acabou jogando ali o problema para a esfera eleitoral, onde hoje tem uma composição mais favorável ao bolsonarismo, com a presidência ali de Cássio Nunes Marques na gestão do Tribunal Superior Eleitoral, e aí fica essa expectativa. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, que ali não faz parte da mesma enfermaria que Cássio Nunes Marques, fez uma decisão ali sobre a investigação do caso, sobre a apuração do caso, também pedindo esclarecimentos, um pouco mais montado e jogando já também a situação na mão de Cássio Nunes Marques ali e tentando expor o ministro para que ele tome uma decisão e para que ele decida ali se pode ou não pode, de que lado ele de fato está ali na questão da discussão, e se de fato ele vai se ater à lei ou se ele vai tentar fazer alguma interpretação que possa beneficiar ali Jair Bolsonaro. Então foi uma decisão e esse movimento do ministro Alexandre de Moraes que gerou ali um incômodo e deu uma emparedada no Cássio Nunes Marques, Panunzio. Beleza. Olha, agora eu vou chamar vocês para lerem aqui as outras matérias do Kleber no nosso site, tá, Kleber? Depois a gente repõe tempo para você amanhã. Olha, está aqui na tela. A oposição pode alcançar a maioria no Senado em 2027.
Às vésperas da campanha, o Supremo Tribunal Federal decidirá se os portais de notícia podem estar abertos ao capital estrangeiro, sob controle do capital estrangeiro, e sobre a regra que o Supremo vai julgar para fiscalizar doações eleitorais. Está tudo no nosso site, apurações do Kleber e do clone do Kleber. Do Kleber Lourenço, do clone Lourenço, para você aí. Um abração, Kleber. Obrigado, viu? Abraço, Panuso. Até mais. Tchau, tchau. Beleza. Antes de chamar o Lula, até porque isso aqui será objeto da nossa discussão aqui, quero mostrar para vocês uma apuração super importante que dá a dimensão do nível de interferência que os Estados Unidos pretendem fazer nas eleições em curso aqui no Brasil, né? Ontem, uma apuração do Leandro Demore e da revista Fórum mostrou para a gente que o consulado brasileiro, o consulado dos Estados Unidos no Brasil, consulado brasileiro não, o consulado dos Estados Unidos no Brasil está tentando cooptar influências aqui para atuar nas eleições presidenciais. Tá? Atuar como? Na defesa dos interesses deles. Vocês sabem que a máquina administrativa do governo americano virou uma máquina ideológica, né? E tudo conspira pelos objetivos estratégicos dos Estados Unidos e assim contra a nossa autonomia. A matéria é muito importante, eu vou ler aqui um trechinho para vocês, e olha só, influencers que foram nessas reuniões, né? Esses influencers postaram isso no Instagram. Por mais absurdo que possa parecer, a pessoa passa recibo na internet de onde é que vem a fonte de inspiração para as aleivosias que vão citar. Tá aqui, olha, o governo Trump promove conversas com influenciadores da ultradireita que atacam Lula e promove a candidatura de Flávio Bolsonaro em meio a série de ações para interferir nas eleições presidenciais no Brasil. Olha, e a reportagem na Fórum diz aqui o seguinte, ó, em mais um ato de interferência direta em prol de Flávio Bolsonaro nas eleições, o governo Trump, por meio do consulado dos Estados Unidos, está convocando influenciadores de ultradireita que disseminam ataques contra Lula para uma série de conversas em pequenos grupos sobre liberdade de expressão em ambiente digital. Um dos influenciadores convidados foi Maria Fernanda Schmidt, do canal de ultradireita Brasil Paralelo, que revelou já ter participado das conversas em publicações no Instagram na última quinta-feira, tá? Vou mostrar ela aqui para vocês, está aqui, né? E aqui está o post que ela faz, tá? Essa moça aqui, do Brasil Paralelo. E aqui embaixo está o que ela diz aqui, olha, foi uma... Vou até aumentar aqui para você ler junto comigo. Foi uma excelente oportunidade de compartilhar com os diplomatas os desafios enfrentados por influenciadores, jornalistas e... Tirei daqui da página, deixa eu voltar aqui. Jornalistas e produtores de conteúdo, tá? Tá aqui, ó. Do ladinho aqui. Agradeço ao consulado pelo convite, pela recepção, pela oportunidade de participar desse momento tão significativo. Se a liberdade significa alguma coisa, significa o direito de dizer às pessoas aquilo que elas não querem ouvir. Em uma sociedade livre, ideias devem ser enfrentadas com argumento, diz aqui a nossa caríssima Brasil Paralela, tá? E não foi só ela não, tá, gente? Olha a quantidade de... Cadê a foto aqui na capa da revista Fórum para eu mostrar para vocês? Toda essa gente aqui foi lá pedir a bênção, a convite do tio Sam no consulado de São Paulo, onde montou um comitê para atuar nas eleições, né? E a única maneira de conter essa influência é você saber que muitas vezes por trás do que essa gente diz está um pedido especial, muitas vezes acompanhado de um agrado, tá? De natureza ideológica, às vezes financeira, né? A gente não sabe exatamente o que se passou ali. Super importante essa apuração. Eu vou chamar o Lula agora, porque nós estamos com o nosso tempo contadinho e o Lula hoje tem muita coisa e pouco tempo para falar com a gente. Lula, o que você achou dessa história, hein? Fábio, essas tentativas de cooptação de influenciadores brasileiros, ela existe, né, na nossa cena política muito antes de existir internet e influenciadores. Esse movimento é exatamente igual, só muda o contexto de influência ao que aconteceu aqui no Brasil por meio do acordo MEC-USAID, né, com o escritório de auxílio na área de educação do governo americano no Brasil dos anos 1960, antes e na esteira do golpe militar de 1964. Esse tipo de interferência existiu aqui no Brasil antes da implantação da Lava Jato com aquela famigerada República de Curitiba. Afinal, o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro não foram levados para treinamento de manipulação de informações na mídia
lá nos Estados Unidos? Foram. E o Deltan Dallagnol foi definido como o coordenador daquela famigerada República de Curitiba durante a Lava Jato, porque foi quem melhor se saiu num treinamento de porta-vozes bancado pelo Ministério Público Federal, pela PGR, com dinheiro americano durante a gestão do Rodrigo Janot, na Procuradoria-Geral da República. Então, isso que a gente está vendo é mais um passo dessa tentativa de cooptação e de intervenção na cena política, exatamente igual como aconteceu no Brexit, lá na Inglaterra, no Reino Unido, que é a centelha original dessa disseminação de ódio, né, nas redes para intervenção na cena política, como aconteceu depois na Itália e depois nos Estados Unidos e aqui no Brasil e na Argentina, né, e na Colômbia, no Peru, e aí foi se desdobrando no Equador, né, foi se desdobrando nos cenários regionais. No México, aonde a presidente Cláudia Sheinbaum tem levantado um muro de resistência e de reação a essa influência. Agora, mas o imperialismo nunca foi tão atrevido quanto agora, porque antigamente pelo menos se preocupavam em dissimular um pouco. Essas reuniões eram a porta fechada, né? A portas fechadas, hoje vão parar no Instagram, as pessoas se ufanam de fui convidada pelo cônsul dos Estados Unidos. Aí vem o seguinte, é a falta de qualidade dos cooptados, né? Esses influencers dessa geração Z e pós-geração Z que não seguram a onda e querem já correr para as redes e dizer, olha, eu fui escolhido, eu tô nesse grupo, eu quero, né? Então, aí vem essa desqualificação, até profissional mesmo, desses personagens que não sabem nem esconder o óbvio. Pois é um absurdo. Enfim... Fábio, me permita só uma coisa sobre... Não, eu quero fazer uma breve intervenção aqui. Eu não sabia que você ia chamar o tema Paulo Figueiredo. Vai ser uma coisa muito breve, tá? Paulo Figueiredo, ele e a família dele entendem muito bem de prostituição. Afinal de contas, o casal de avós dele, João Figueiredo, o último ditador, e Dona Dulce Figueiredo, primeira-dama na época do João Figueiredo, tinham diversos episódios de contratação e agenciamento de mulheres e garotos de programa em Brasília, naqueles tempos, aonde o João Figueiredo recebia garotas trazidas para cá por alguns personagens que lidavam com ele no Palácio do Planalto para negócios com a presidência, como Matias Maquilini, da Sharp, e como o coronel Sebastião Curió, a quem estava designada a Republiqueta de Serra Pelada no Norte, né? E essas garotas eram entregues ou apresentadas ao João Figueiredo na cavalariça da Granja do Torto. E a Dulce Figueiredo, a avó do Paulo Figueiredo, organizava eventos sociais para desfile de moda, né, de jovens em Brasília. Um deles, Fernando Collor de Mello, que se interessou muito os olhos de Dulce Figueiredo naquela época, que faziam desfiles de moda na Brasília do começo dos anos 80, né, e depois estabeleciam relações sociais com o casal presidencial. Então, Paulo Figueiredo, você tem ficha corrida familiar nessa questão de prostituição. Eu ia falar uma expressão, mas eu não vou falar, vou me conter aqui, viu? Que tem uma expressão, filho de não sei quem, né? O caso dele é neto de não sei quem, né? Tradição que vem de longe. Exatamente. Eu me lembro muito bem, era repórter no começo da minha carreira, quando o Figueiredo teve um problema na coluna vertebral e vinha a São Paulo toda quinta-feira fazer um shiatsu
com um médico chamado... Médico não, um acupunturista chamado Nishimura, que aliás ferrou a coluna dele toda. E as estadas dele no Hotel Cadoro, na Rua Augusta, em São Paulo, eram famosas pelo nível de prostituição, para usar a palavra que o Paulo Figueiredo usou. Quer dizer, quem entende prostituição, na verdade, é a família desse sujeito. E há muitas gerações. Então, agora, ele está falando de jornalismo sem autoridade nenhuma para isso, porque de jornalismo esse cara não sabe nada, tá? Nada. Exatamente. Bom, olha, ontem nós falamos aqui, nós estamos já no limite aqui, a gente botou um vídeo espírita do senador Cleitinho Azevedo, e o senador Cleitinho quebrou a cara. Alex, roda pra gente ver aí, a gente não vai botar o áudio hoje, porque esse vídeo contém uma música que tem direitos autorais. Mas tá aí o Cleitinho, né, Lula? A gente falou bastante dele, o Cleitinho ressuscitou o pai, que é esse personagem que tá ali, tudo com inteligência artificial, tá? E botou também o irmão dele, que morreu há pouco tempo, ele ainda está de luto, né? Por causa da morte desse irmão. Para quê? Para lacrar na internet e botar e confirmar a candidatura, que ele vinha negando por uma questão de estratégia, mas todo mundo sabia que ele era candidato. Agora, sobre isso, e isso casa com o que aconteceu ontem lá no TSE na resposta do Bolsonaro. Porque a defesa dele fala, não tem problema nenhum, porque aquilo corresponde ao que o Bolsonaro pensa, não pode ser tratado como deepfake. Mas eu quero aqui, Lula, ler um trechinho da portaria 23.610/2019 do TSE, que fala que a inteligência artificial não pode ser usada nem para promover, nem para achincalhar. A gente pensa em inteligência artificial só como elemento de detração, né, dos adversários, mas não é. O que diz essa portaria do TSE? Artigo 9º. É vedada a utilização na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, que é mais do que o caso, fantasmas ungindo uma candidatura, né, com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. E o parágrafo 1º fala assim, olha, é proibido o uso para prejudicar ou favorecer, com conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo, combinação de ambos que tenha sido gerado, manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir, alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Portanto, tem um crime eleitoral. Aí o PL falou, Cleitinho, você está fora. O tempo tá curto demais, Lula. Eu vou passar a palavra para você e ele disse que está dentro. Cleitinho está dentro ou está fora, Lula? Fábio, Cleitinho Azevedo está fora da disputa em Minas Gerais, colocado para fora pelos republicanos por causa desse vídeo onde ele usou uma estética espírita, né, o que desagradou em tudo, né, o republicanos e também a Justiça Eleitoral. E é por isso que ele está saindo. Por quê? O republicanos precisa da Justiça Eleitoral, precisa da boa relação que construiu no TSE e no STF para diversos cenários eleitorais estaduais que tem construído, e o uso dessa inteligência artificial nesse vídeo e com esse discurso, né, desqualifica essa relação. Agora, ela vai impactar no TSE junto com a questão do Bolsonaro, por quê? Porque o TSE está sendo levado a tomar uma decisão que deixe claro que inteligência artificial não pode ser usada em nenhum momento e tem que multar, nesse caso, o Republicanos e o PL por uso desses dois vídeos de IA, o do Bolsonaro e o do Cleitinho. Pois é, conversei ontem com o advogado, que foi ministro do TSE, e ele me falou o seguinte, que o TSE tem sido displicente. Tem mais de 80 pedidos de direito de resposta lá, o julgamento deveria ser rápido, 48 horas, e o ministro Cássio Nunes Marques está empurrando isso para baixo do tapete, tá? E esse ex-ministro do TSE... vai ter que decidir. Vai ter que decidir, e o mas não Alexandre quer. de Moraes chamou ele na chincha para dizer, tem que decidir. E eles não gostaram. Lula, um abração para você. Estou atrasado aqui, não posso atrasar mais, só ganho uma bronca aqui da minha diretora. Pessoal, então vamos lá para o encerramento. Digo para vocês que continua a nossa promoção aqui, assinatura do ICL vitalício, né, no qual você
paga uma vez e nunca mais precisa pagar nada para acessar todos os conteúdos gerados pelo ICL. Você pode fazer aqui no despertaicl.com.br, apoia o nosso jornalismo e ainda ganha essa caixa confidencial que vem ali. Olha, o livro O Segredo do Jair, da Juliana Dalpiva, a Bíblia, né, da ciência política, que é Como as Democracias Morrem, uma edição da revista Liberta e mais a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro por prática de rachadinha. Faça aqui, despertaicl.com.br, tá bom? É super legal e você ajuda a gente a continuar vivendo na internet. Outra coisa, agora nós não temos mais a enquete, mas nós temos aqui a audiência. Terminamos o programa hoje com 20.271 pessoas nos assistindo aqui simultaneamente. E a Jovem Pan está 2.000 lá para trás. Mais uma vez eu te agradeço por estar dando a nós aqui a confiança e o prestígio de ter você na nossa audiência, tá bom? Bom dia para você. Amanhã, sextou, estamos aqui às 7 da manhã para encerrar a semana. Bye, bye. Tchau. Finalmente, as inscrições para o ICL Vitalício abriram. Você pode acabar com as taxas de renovação e garantir o seu lugar definitivo no maior movimento de pensamento crítico do Brasil. Com apenas um pagamento, você destrava acesso para sempre a todos os nossos cursos, documentários nacionais e internacionais e a todo o nosso conteúdo independente. Preparamos a maior oferta da história do ICL, acompanhada de um mega pacote exclusivo para quem garantir a vaga hoje. Não deixe a sua formação e a sua informação dependerem de mensalidades futuras. Garanta seu acesso hoje mesmo. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.